Olá, gringas! Aqui é a Tati Lucas, estamos aqui para mais um Gringas Podcast. E você já está no nosso membership? Já entrou no nosso site? Olha, tem o QR Code aqui em cima se você não entrou ainda. Tem muita coisa bacana acontecendo no mundo das gringas. Temos palestras, pintura, aulas de inglês e cada mês vai ter uma coisa nova. Uma não, várias coisas novas. Vem com a gente, entra no membership, entra no Clube das Gringas, seja parte dessa família maravilhosa, cresça com a gente, assim como a nossa querida entrevistada de hoje, gente. Ela também vai estar lá, hein? Vocês vão acabar encontrando ela em algum lugar ali da nossa membership. Ela é uma mentora, ela é uma escritora, ela entrevista, inclusive, gente, confesso que estou meio nervosa de entrevistar uma das melhores entrevistadoras de Curitiba, minha conterrânea, na Band, Gisele Soardi. Bem-vinda, querida. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada, parabéns pelo Gringas Podcast, com certeza já começou sendo um sucesso. Obrigada. E como o Gringas já é, e tá aqui com você é uma alegria muito grande. Não, é uma alegria mesmo, porque, gente, a Gisele, ela me inspirou tanto que eu acabei até participando de um dos livros dela, que ela faz um livro com várias coautoras. E eu falei, gente, é tão linda essa ideia de compartilhar histórias, né? Que você faz através dos livros. Tô entrando já no que ela faz, gente, que é uma das coisas que ela faz, né? Mas eu adoro isso que você faz, porque eu acho que você ajuda, você dá a voz às mulheres para contar, inspirar, aprender a palestrar, né? Fala um pouquinho disso que você desenvolveu para ajudar as mulheres, como eu, um dia a crescer, né? Muitas vezes as mulheres já sabem que tem um papel importante de protagonismo na vida. E muitas vezes elas ficam só esperando alguém que segure na mão delas e leve elas à frente. E dentro do movimento Mulher Palestrante é o que eu faço. E é por isso que alguns anos atrás nós desenvolvemos a editora Soardi, onde nós temos agora mais de 160 escritoras conosco, mulheres, que o nosso foco principal são das mulheres dentro da editora. Nós temos também escritores homens, mas a mulher já sabe que tem esse protagonismo, mas às vezes ela não sabe por onde começar. Então esse passo a passo é o que eu ensino como mentora. Depois, entendi sobre que eu preciso potencializar a minha comunicação para crescer mais. O que eu posso fazer? E assim nós temos dentro do Instituto um leque de oportunidades, que um deles é o livro de coautoria, como você participou. Sim, tem o livro, tem também o que mais? Tem as entrevistas, você também entrevista. Nós temos o podcast Mulher Palestrante, nós temos um portal de notícias que é o Mulheres News. Nós temos, então, a editora não só com livro de coautoria dos nossos de coautoria, mas nós desenvolvemos este projeto para outras empresas e outras pessoas que querem ter o seu movimento de coautoria também. Então, nós temos, inclusive, nesse ano de 2025, já nesses primeiros 3 meses, até o mês de março, nós já temos em torno de 3 lançamentos, são de outras coordenadoras de livros que entram com a gente. Nós temos o Mulher Palestrante Experience, onde eu trago mulheres do Brasil aqui para os Estados Unidos, aqui para Orlando. Que bacana! Elas passam com a gente 10 dias, vivendo experiências de bastidores de empresas, conhecendo bastidores de empresas como a Amazon, a NASA, a Disney. A gente faz mais o passeio mesmo, que é o que elas adoram. E também nesse processo todo nós temos a parte do Home Experience, onde eu dou o treinamento de palestra para todas. E depois a gente tem um evento de palestra para elas terem um certificado de palestrante internacional. Uau! Tudo isso dentro do Instituto. Viram até palestrante internacional com a Gisele. Sim. Gente, que bacana. Além dessa experiência maravilhosa do lado de uma pessoa maravilhosa que te estimula, que te ajuda a crescer, né? E com as outras mulheres também que estão naquela mesmo estágio. Isso é muito legal, né? Porque elas trocam figurinhas, digamos assim, né? Eu acho que essa é a melhor parte, se trocar figurinhas, essa conexão. Porque muitas vezes, e a gente sabe, né? Falando de muitas vezes, mas as mulheres, elas têm muitas ideias. Pensando em homens e mulheres, todos têm muitas ideias, mas as mulheres, elas acabam executando mais rápido, só que elas não conseguem prosperar com tantas ideias. E elas precisam sim desse apoio, não que os homens não precisem, né? Mas os homens são mais racionais, as mulheres mais emocionais, e com isso, as mulheres precisam muito mais de apoio do próximo. E esse apoio do próximo, se esse apoio pode ser de uma outra mulher, dessas mulheres que apoiam, e por isso eu fui criando esse movimento.
E, inclusive, isso tudo faz parte de falar de propósito, do nosso propósito. Assim como certeza é o seu propósito com Gringas quando você criou. Desse apoio mútuo de conseguir construir projetos. Foi assim que nasceu, então, depois do Mulher Palestrante, nasceu o Elas Conectam. Que, inclusive, é esse que você participou lá em Curitiba no ano passado, que foi o jantar de gala das mulheres. E que foi incrível, não só do lançamento do livro, mas também da conexão delas. Porque são projetos que um conversa com o outro, todos abaixo do guarda-chuva do Instituto, mas todos têm o mesmo objetivo, potencializar a comunicação, seja através da escrita, seja através de gravações de vídeos, seja através de entrevistas, não só comigo, mas na TV também, ou então seja através das mentorias e viagens. Muito bacana, Gi. Gente, falando aqui com vocês, eu tenho uma parceria com a Gi, a gente já conversou sobre isso. Vocês sabiam que vai ter uma coletânea Gringas? Que a editora Sword vai lançar com a gente, né, Gi? Então, eu tô aproveitando aqui a oportunidade que eu tô conversando com essa pessoa incrível que faz esse trabalho e vou falar pra vocês, a gente tá trazendo pra Gringas isso também. Nós vamos ter coletânea Gringas. Se você quer participar, entra aqui no QR Code, tá? E manda um pouquinho da sua história, um pouquinho do que você quer falar. E vamos lá, vamos fazer essa coletânea, 20 histórias por ano de gringas maravilhosas, histórias inspiradoras, exatamente o que a Gisele faz, o que ela ativa lá nos Mulheres Palestrantes, nós vamos fazer com ela dentro das gringas, não é, Gi? É, isso mesmo. E trazer a oportunidade para mulheres que são aqui dos Estados Unidos, brasileiras que moram aqui, que vivem esse movimento do Gringas, para deixar a sua história, deixar o seu legado através da escrita. Por quê? Pode ser um pontapé inicial para um projeto, para algo que você quer construir e não sabe por onde começar. Porque nós temos, não é só colocar a história no livro, nós temos toda a metodologia de mentoria de escrita e de extração da escrita. Então, muitas vezes as pessoas chegam falando, não sei por onde começar a minha história, mas eu conto o quê? E é por isso que nós temos dentro da editora e dentro dos projetos de coautoria, sempre mentorias. Porque dali elas já saem depois com ideias de livro solo, com ideias de mentorias delas mesmas, com ideias de metodologia e de outros projetos. Por quê? Começa por aí, começa pelo desejo. Eu sempre falo da decisão de mudança. A decisão de mudança sua pode ser decidir se tornar uma escritora. E, Tati, o que é interessante para muitas pessoas que às vezes não sabem disso, mas é importante a gente falar, o escritor, ele é visto como artista. Isso é algo interessante de falar, porque é algo que te tira de um patamar comum para um patamar extraordinário quando você se coloca como escritor. Porque quantas pessoas que você, por exemplo, Tati, conhece que é escritor? Não muitas, né? Não só escritores que você... eu peguei esse livro, gosto muito de ler, é uma coisa. Agora, quantas pessoas que estão aí à sua volta que não são escritores? E que você pode ser essa pessoa que se torna autoridade e consegue se posicionar como escritora. E a consequência de ser escritora é porque te abre muitas portas. Sim. E foi por isso que lá atrás nós criamos a editora e por isso a gente tem tanto sucesso não só lá no Brasil e cada vez mais trazendo para cá e conquistando cada vez mais os brasileiros e americanos que estão aqui, porque nós fazemos os livros em português e inglês. Por quê? Porque a pessoa, quando entende que ela é escritora, vamos dar um exemplo aqui. É uma mulher, você é uma das 20 mulheres que vai entrar nessa coletânea. É uma mulher que quer muito contar a história dela. E ela é personal organizer. Até como uma das entrevistadas que você trouxe aqui. Ela é personal organizer e ela já tem o trabalho dela ali no dia a dia. Depois, ela se torna escritora. Aquele livro pode abrir portas para ela ser convidada para palestrar em eventos, para ela contar a trajetória dela. E quando a gente fala de um livro, o livro nasce hoje. A gente falando do impresso. O livro nasce hoje, eu te entrego. Você termina de ler, você pode compartilhar com outra pessoa. Depois você parou de ler e não quer mais aquele livro, você doa para outra pessoa. A sua história pode rodar lugares incríveis que nem você chegou ainda, mas a sua história chegou. E esse tem sido um papel interessante de incentivo das mulheres de escreverem livros, porque com certeza. A gente recebe feedback de várias falando, nossa, alguém entrou em contato no Instagram da minha empresa e falou que leu a minha história, que emocionante, a minha história impactou. Porque quando a gente fala de histórias, é eu escutar a sua história e me inspirar e falar, uau, também posso. Não é esse o objetivo do Gringas também? Eu acho que você está falando uma coisa, e também não só isso, eu acho que eu pensei, quando eu escrevi o livro, para as próximas gerações também, né? Nossa, eu vou estar ali, a minha história está marcada, está escrita em algum lugar. Eu acho isso muito bacana. Cria uma dimensão realmente que a gente nem sabe. Pode estar em qualquer país, em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer ano,
tá ali escrito, tá sendo reproduzido. Eu acho muito válido para as mulheres elas estarem escrevendo as suas histórias, porque elas podem não só compartilhar também na parte profissional, né? Mas também deixar como um marco da história delas para a própria família, para outras gerações, né? É muito bonito isso também por esse lado. Você tem alguma história assim impactante de uma escritora para contar pra gente? Tenho várias histórias impactantes, é claro. Mas tem uma delas que é a nossa escritora da primeira edição do Mulheres Palestrantes. Tem várias, né? Mas para eu falar de algumas, é a transição de carreira. Porque várias se inspiram em outras histórias. Mas tem uma escritora, o nome dela é Irene Lopes. Ela é lá de Curitiba, ela tem uma empresa hoje de personalizados. E ela começou a empreender aos 50 anos com R$0. E ela conta essa transição de vida dela, como que ela conseguiu conquistar os palcos, mas também como que ela se tornou corredora de rua e como que ela se tornou palestrante e empresária. E quando eu trago histórias assim de mulheres que começaram a fazer essa transição de carreira e começaram a ter sucesso, aquelas que estão iniciando só com uma ideia se inspiram muito nas que já estão à frente, porque a nossa zona de conforto é tranquila. É uma delícia ficar na nossa zona de conforto. Só que a gente não imagina o que tem à frente da nossa zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? A mesma coisa. Sair da zona de conforto é querer deixar a sua história gravada, é querer mudar de profissão, por exemplo, quando não se está feliz naquilo que faz, mas sabe do propósito que Deus ativou. Eu acredito muito nisso e cada história é impactante, mas essa é uma das que impacta. E claro, a sua história também é muito impactante e inclusive, mais uma vez, dá os parabéns, porque você tá saindo da sua zona de conforto cada vez mais com essas gravações do podcast, porque as pessoas, as gringas, as brasileiras que estão aqui nos Estados Unidos, elas precisam de você, precisam do seu movimento. E o que você fez? Você entendeu o seu chamado há muitos anos atrás, por isso que você tem o Gringas, que é tão sólido como é. Existem milhares e dezenas de grupos de mulheres. Isso é normal, no Brasil aqui também é. Mas o Gringas tem esse diferencial porque você tem uma estrutura sólida. Você não começou ontem e já quer fazer com que todos se tornem membership, que todos... Não, você tem uma trajetória. E é isso que é mais bonito. Anos, né? Então é um legado que você está deixando na vida das pessoas e ao mesmo tempo você deixando o seu legado. E através da sua história, que é o que você contou no livro e que você conta, a sua transição de vida, quando você entendeu e falou, opa, tenho mais uma oportunidade de viver, o que eu vou fazer? Você poderia estar lá sentadinha na sua casa em Atlanta, assistindo um filme nesse horário que a gente está gravando. Mas não, você está aqui porque você quer que outras pessoas se inspirem em você. Com certeza, Gi. E ainda vou ter que escrever meu livro com você também, hein, Gi? E você escreveu um livro também, né? Fala pra gente sobre o seu livro um pouquinho. Sim, eu tenho alguns livros escritos. Um deles é A Sua Onda, como que você potencializa a sua comunicação e cria um mar de oportunidades. Por isso que o nome é A Sua Onda. Esse meu primeiro livro, eu escrevi ele no Havaí, há dois anos atrás, quando eu fiquei lá com a minha família. Por 40 dias nós ficamos no Havaí. E cada onda, que eu digo sempre que é cada onda, cada praia, eu gravava um vídeo trazendo uma analogia com a comunicação. Por exemplo, a marca pessoal, o que a gente não enxerga. E desses vídeos, eu passei para se transformar num livro. Então, esse livro nós temos o livro, a história, vai para um QR Code que vai direto para um vídeo gravado lá. Qual é o objetivo principal desse livro? Mostrar que, vou dar um exemplo de um deles, né? Mostrar que a comunicação, ela é uma soft skill muito importante que as pessoas precisam ter. E muitas acham que precisam começar com 100%. Mas se a gente não começa, seja gravando um vídeo de 10 segundos, um vídeo de 30 segundos, falando da sua história, você não consegue chegar ao seu 100%. E a gente não consegue ter o nosso 100% todo dia, todos os dias. E eu vou te dizer, Tati, todos os dias que eu gravo um vídeo, que eu assisto, seja lá na TV, seja na Band, eu assisto um vídeo e falo, nossa, eu não gosto nem de assistir. Eu acho que tem que melhorar. Pra você ver, eu trabalho há 10 anos com comunicação. Só que eu sei que sempre tem que melhorar. E não é a autocobrança, mas é a gente fazer o melhor todos os dias. E dentro desse livro eu trago essa história, dentro do A Sua Onda. Várias mulheres se posicionando através desse livro, aprendendo mais sobre comunicação. Uma das analogias que eu tenho dentro do livro é sobre as tartarugas. E é inclusive um dos vídeos que foi gravado numa praia cheia de tartarugas. A tartaruga, ela nasce numa determinada praia. Ela pode rodar por vários anos, por 30, 40, 100 anos, em várias outras praias e vários outros mares.
mas ela sabe de onde ela veio e ela volta naquele lugar onde ela nasceu para ela botar mais ovos. E o que tem a ver isso, a tartaruga, com a gente, com a nossa marca? Se a gente sabe muito bem da onde nós somos, se a gente tem bem firme qual é os nossos valores pessoais, você pode rodar o mundo, você pode querer fazer várias coisas, mas se você não deixa claro isso para as pessoas, não comunica quais são os seus valores, você aceita tudo. Você aceita entrar em qualquer projeto, você aceita estar ao lado de qualquer pessoa, só que a nossa marca pessoal, que é o nosso nome e nosso sobrenome, ele só é fortalecido se a gente entende muito bem todos os dias qual é a nossa missão, da onde a gente veio, porque isso eu acho muito importante, e ao mesmo tempo a gente conseguir querer que as pessoas estejam ao nosso lado. Porque muitas vezes a gente tem muitas oportunidades. Com certeza, vocês assistindo recebem várias oportunidades. Você também, tá? O tempo todo. A pessoa quer trazer um projeto, quer trazer uma ideia. A gente recebe. Só que o que tem a ver com os nossos valores? E agora eu não tô falando nada sobre empresa, sobre negócio, quanto vai faturar, quanto não vai. Sim. O que está alinhado com os nossos valores. E é assim que eu trago dentro desse livro. E o outro livro que foi lançado ano passado é o Seja Palestrante, que é um manual de sucesso e tem um passo a passo para ser um palestrante de sucesso e principalmente faturar com as palestras. Porque palestrar muita gente pode. Hoje qualquer um que pode pegar o microfone e falar sobre um conteúdo. Mas a palestra em si, com faturamento dentro das empresas, trazendo para dentro das organizações o seu conhecimento e faturando com isso. É o que eu ensino dentro desse outro livro. Então você tem. E esse livro é bem legal, porque ele é meio que a tua mentoria, né? Mentoria, Isso numa mesmo. forma para quem não consegue te alcançar, pode comprar o livro e entender um pouco mais sobre o que é ser uma palestrante, como palestrar, como lucrar com uma palestra também. Que isso mesmo. chega a ser bem importante para muitas mulheres que estão querendo se reinventar também, né? E ter uma outra profissão. E eu sei que você tá virando uma gringa agora, né? Me fale um pouquinho dessa transição de Brasil e USA, como que isso aconteceu, qual que é o seu projeto para cá. Ai, adorei, tô virando uma gringa. Uma gringa, vamos lá. Olha, vou te dizer que há 5 anos atrás, há 7 anos atrás, eu não me imaginaria morando aqui. Só que há 18 anos, 19 anos atrás, meu marido falava, a gente vai morar nos Estados Unidos um dia. E eu falava, não, de jeito nenhum, não tem nada a ver comigo. Eu quero ficar aqui no Brasil, ponto final. E os movimentos, os projetos foram acontecendo, nós começamos a viajar o mundo e eu comecei a ver que dava assim para sair da caixinha. E eu comecei a ensinar as pessoas a voar alto. E se eu ensinava, eu falava, nossa, eu também quero. Só que a gente sempre viajava para os Estados Unidos, sempre ia para a Califórnia. E ele falava, a gente vai morar um dia na Califórnia. Eu falava de jeito nenhum. Eu sempre falava de jeito nenhum. Até que em 2023 foi a primeira vez que eu vim pra cá, pra Orlando. E eu vim de férias com a família. Nessas férias, inclusive, eu fiz um evento que foi o lançamento desse livro. Eu coloquei tudo na mesma semana. Fiz o meu primeiro evento aqui. Convidei muitas pessoas. E como eu trabalho com mídia, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com pessoas da mídia daqui para fazer esse evento acontecer. Então eu tive vários parceiros, que são nossos parceiros até hoje. Vários parceiros para esse evento em si. Fiz o evento e falei, nossa, quanta mulher brasileira aqui. Porque a minha preocupação era, nossa, eu não falo inglês fluente, como é que eu vou fazer lá com mulher palestrante, com os movimentos? E vim, fiz o evento em português, conheci a comunidade brasileira que é forte e muito apoiadora. E depois disso eu comecei a ver que aqui, sim, era um lugar interessante para se morar. E assim nós fomos construindo nossa carreira para fazer essa transição, para deixar a empresa rodando bem lá no Brasil. A Calor e Queimadores, que é uma empresa que nós temos, que não tem nada a ver com o segmento de comunicação, mas que é voltado para a indústria de caldeiras e estufas, que nós temos essa empresa que fica em Curitiba. Nós fazemos importações e quem comanda tudo é o Duda e a equipe. Só que a gente tinha que deixar rodando para a gente poder estar aqui e ele trabalhar online. Essa era uma coisa. E depois, no ano passado, 2024, eu fiquei vindo para cá várias vezes. Vim em torno de 8 vezes para cá, para Orlando. Nossa, você estava praticamente part-time morando aqui, né? Fui para Atlanta, Sim, fiquei lá na sua casa hospedada. Foi um prazer, viu? Foi tão maravilhoso. Conhecer essa pessoa maravilhosa. Ela é encantadora, de verdade. O que a gente vê aqui é o que você é realmente fora das câmeras. E eu achei, assim, fenomenal ter essa oportunidade. Até hoje eu sou grata, falo, Deus, obrigada, porque quem senta na mesa da gente é muito importante. Né? É verdade. Então... E eu achei que você acrescentou muita coisa na minha vida. Até quero te agradecer aqui, porque estar no Uncomfortable, às vezes tem pessoas como você que tem que vir dar um empurrãozinho. E eu sei que não é só comigo, porque eu converso com muitas mulheres, Gi, e elas falam a mesma coisa. Nossa, Gi foi aquela pessoa que me deu um push. Não tô falando isso, gente, porque eu conheço ela, porque ela é minha amiga, não. Porque eu falei com pessoas até antes de conhecer ela que falavam a mesma coisa.
Quando eu conheci ela, tava até com medo. Eu falei, meu Deus, ela é entrevistadora da Band, não sei o que lá. Ai, que medo. Cara, ela é isso aqui, fora, dentro. Ela é essa mesma pessoa. E inspiradora, Gi. Você tem um poder de inspiração para as mulheres que eu quero te agradecer, porque a gente precisa disso. A gente precisa de mulheres que ajudem as mulheres a crescer, melhorar e não competir. Então, eu acho que isso é importante. Não, pra mim foi... Obrigada. Eu que agradeço e com certeza... Eu até me emocionei aqui, mas eu tentando não derrubar os meus filhos, não. Mas realmente, o momento que eu passei lá na sua casa, junto com meu esposo, com a sua família, vocês abriram as portas, com certeza foi marcante pra mim também. E eu tava contando dessas idas e vindas, porque a gente vai conhecendo vários projetos e vendo o que a gente pode agregar. E ao mesmo tempo, as pessoas, como você falou disso daí, né? As pessoas criam muita expectativa sobre a gente. E nós somos pessoas comuns, como qualquer outra pessoa. A diferença é só que a gente já está um pouco mais, não só desenvolvido, mas um pouco mais de projetos e dias à frente. Não significa que aquelas pessoas que estão começando hoje não podem também fazer isso. Exatamente. Por isso que a gente tem que sempre se esperar no outro. Eu, por exemplo, tenho pessoas que me inspiram, que não é sempre a mesma pessoa durante anos. Eu sempre vou buscando novas redes de contato e, ao mesmo tempo, novas inspirações. Porque senão a gente fica só na expectativa daquela pessoa, na expectativa daquele mesmo mentor ou mentora. Eu sempre falo dessa diversificação porque é daí que vem novas ideias, novos projetos. Sim. E assim aconteceu. E no ano passado, na metade do ano passado, a gente já tinha decidido a data que a gente ia vir morar. Mas é claro, a gente colocou tudo nas mãos de Deus. A gente tem um plano, eu sempre falo, a gente tem que sempre ter um plano. Mas a gente tem que sempre ter que colocar em Deus para ele determinar qual é o passo principal. E assim nós viemos em dezembro, chegamos aqui dia 31 de dezembro. Na virada do ano, entramos na nossa casa faltando alguns minutos para a virada do ano, literalmente. E vou te dizer, assim como vocês fizeram o evento do Vision Board, falando de você enxergar a sua visão para o futuro, eu fiz isso. Quando nós viemos em 2023, eu comecei a desenhar a nossa visão para o futuro em família aqui nos Estados Unidos. Então, vou te dizer, Tati, a casa, do dia que eu entrei na casa para conhecer, eu marquei com o corretor para ver 3 casas. Sim. Eu entrei na primeira e falei, aqui. E eu não olhei os quartos, não tinha olhado nada. E ele falou, como que você tá dizendo que é aqui? Eu falei assim, porque tem 2 coqueiros na frente e eu entrei no corredor e vi um lago no fundo. Aí ele começou a rir. Eu falei assim, eu já vou ligar pro meu marido. Meu marido não tava comigo, o Duda não tava nesse dia. Eu tinha vindo pra cá sozinha, na última viagem de dezembro. E eu liguei pro Duda e falei, Duda, achei a casa. 2 minutos que eu tava dentro da casa. E o corretor dava risada. Ele falou, eu nunca vi ninguém assim. Nossa. Aí eu falei, daqui a pouco eu te explico. Aí conheci toda a casa, tudo. E falei pra ele, eu não preciso ver as outras casas. Por quê? Porque eu tinha desenhado do jeitinho que eu cheguei naquela casa. Eu falei, é isso. É esse coqueiro, é esse lago no fundo. Parecem coisas tão bobas às vezes, porque você tem tanta coisa para se preocupar, você tem que se preocupar e faturar em dólar ainda mais, tudo isso. Mas só que se a gente vai colocando na nossa visão de futuro, na nossa visão do que a gente quer, isso tá... Não tô falando só de coisas materiais, mas isso também de quem são as pessoas que você quer que esteja próxima de você, nos seus projetos e assim por diante. E foi assim que aconteceu dessa vez. E assim nós estamos nessa casa, onde a gente escolheu dessa forma. E na verdade, fiz um plano. Sim. Foi o meu desenho, fiz um projeto. Mas quando a gente entrega para Deus, as coisas acontecem e você fala, uau, como assim? E assim eu faço com todos os meus projetos. Sim. Até mesmo uma pessoa que chega em contato com a editora para escrever um livro. Eu primeiro peço para ver, a gente não recebe todos os tipos de livro. Sim. A gente primeiro precisa saber do tema, fazemos uma reunião para entender se está alinhado com a gente. Porque a gente também precisa aceitar o cliente assim como o cliente nos aceita. E quando a gente começa a entender que isso é propósito de vida, as coisas parecem que surgem. Nossa, apareceu do nada. Não é do nada. As coisas acontecem como tem que acontecer. Já foram plantadinhas ali atrás, né? Assim é com o crescimento do Gringas. Sim. A gente plantou muitas sementinhas por muitos anos, de muitas formas diferentes. E hoje realmente tá ficando uma coisa linda. E graças a Deus a gente tem toda essa mulherada que também ajuda o Gringas a ser o que é, né? A gente não pode deixar de ser grata, porque tem embaixadoras nesse país inteiro e eu acho que sem elas a gente não teria chegado aqui. Foi realmente uma união, a união fez a força, né? Mas, falando aqui de família, que você falou um pouquinho da sua casa, né? Você também é mãe. Como é que você consegue fazer tudo isso que você faz, ainda ser mãe? Porque mãe é um trabalhão. Eu tenho o Felipe, de 14 anos, já é um adolescente, um homem barbado, já que fala, meu Deus, o tempo passou voando.
E claro que hoje, na idade dele, é um pouco mais fácil o cuidado, mas também tem a questão da mudança. Então, falando dessa mudança de país, era tudo que ele queria. Ele sempre falava que ele queria, porque como a gente sempre... Não é, como eu falei, né? Não era sempre que eu dizia que ia vir morar pra cá. Ia vir morar nos Estados Unidos. O Duda sempre falava. Então, desde quando ele era pequenininho, o Duda incentivava ele a aprender inglês. Então, ele já é fluente. E, com isso, ele foi ficando cada vez motivado pra morar aqui. E hoje em dia, ele, graças a Deus, ele conseguiu se adaptar bem. Sim. Então, a gente pensando das tarefas diárias, de trabalho, de família e dos negócios, é o quanto a gente consegue ir explorando nosso papel também, que entender que a gente não pode ser perfeito em tudo. A gente não consegue ser perfeito em tudo. E daí fica mais fácil, ameniza mais aquela responsabilidade de pensar, nossa, eu tenho que estar 100% em tudo, a gente não consegue. Então, sempre fazer o nosso melhor, eu sou muito feliz por isso e pelo filho que nós criamos, o desenvolvimento que ele tá. E cada dia que a gente chega, seja ali no quarto dele novo, e ele fala das coisas, ele fala assim, eu tô tão feliz de estar aqui. Ai, que gostoso. Acho que esse não tem dinheiro no mundo que pague. Preço. Porque a gente fala, uau, valeu a pena o esforço que a gente faz, o que a gente fez até aqui. Que legal, que gostoso, que a família inteira tá aproveitando, curtindo essa nova fase e aceitando bem, né? Porque tem muitas pessoas que têm muita dificuldade quando muda de cultura. E vai ter dificuldades, claro, mas já tá com o coração aberto, já estar empolgado é uma coisa assim que já ajuda a gente a estar meio caminho andado, né? Então que bom saber que tá tudo andando bem com a família também, que você consegue ser uma mãezona mesmo com tudo isso acontecendo ao seu redor. Agora vamos voltar um pouquinho lá pra Curitiba, né? Que somos duas curitibanas, né? Leite quente. Até que a gente melhorou um pouquinho esse leite quente, né? O meu já deu uma melhorada. O teu já vi que é bem bom também, não é mais tão mas de qualquer forma. Eu sei que lá em Curitiba você tá na Band Destaque, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse trabalho seu lá. Sim. Dentro da Band Paraná, eu atuei como apresentadora diária do programa ao vivo, que era o Band Mulher, e eu atuei de 2018 a 2020. Saí de 2020, foi logo a pandemia, e depois eu saí e atuei em outras emissoras grandes também. No ano passado, eu retomei os projetos dentro da Band Paraná, do qual eu sempre digo que lá eu entrei gatinhando na comunicação. Foi ali que foi o meu start numa TV grande e eles terem me abraçado e me ensinado passo a passo de ser uma apresentadora. E no ano passado, mais ou menos em setembro, agosto, setembro, eles me chamaram de volta. E o dia que eu recebi esse chamado, eu falei assim, legal, vamos marcar uma reunião. E eu enrolei umas 3 semanas, porque eu falava, gente, eu tô desenvolvendo os projetos para os Estados Unidos, eu tô indo para lá, como que eu vou voltar ali? E eu me lembro que eu contei pra minha mãe e ela falou assim pra mim, nem vá nessa reunião, porque se você for, você vai aceitar o que eles oferecerem pra você e você vai ficar aqui. E lembra que você é bem maior do que ficar presa a Curitiba. Daí eu falei, não, tá bom. E fui na reunião. Tá bom, tô indo na reunião então. E fui, porque eu falei pra ela, calma, não vou aceitar nada. Porque como eu tava desenvolvendo várias coisas, eu falava, nossa, se eu ficar aqui de volta, já tava desenvolvendo tudo pra vir pra cá, eu vou ficar presa lá. Fui nessa reunião, conversei, contei dos meus projetos, entendi o que eles queriam de mim de volta, quais eram os projetos que a gente poderia desenvolver e expliquei, eu consigo estar em projetos não diários, por exemplo, como eu já fazia, outros projetos, mas eu consigo estar com vocês. E desde então a gente vem criando vários projetos, um deles é o Band Destaque. O Band Destaque é um evento de premiação que lá no Paraná tem poucas premiações e eles queriam desenvolver isso. Então, nós desenvolvemos o Band Destaque, que é esse evento que aconteceu agora no início de fevereiro, lá em Curitiba. Uma premiação num teatro lindo, onde foram reconhecidos profissionais de diferentes categorias. Tiveram profissionais que saíram daqui dos Estados Unidos para ir para lá receber, pessoas de outros lugares do Brasil. E daí esse evento, essa premiação é transmitida na TV. Fora isso, nós temos outros projetos dentro da emissora também, desde podcast, desde gravação dos programas especiais do Band Mulher, que nós fizemos do Outubro. Inclusive, você estava lá na TV, Sim. Participou com a gente do evento do Outubro Rosa, que aconteceu lá na emissora. E foi lindo ter a oportunidade de ter você em Curitiba nessa data, para estar lá com a gente. E você foi uma das que participou do talk show ali no estúdio de TV. Sim, foi muito bacana. E então, eu continuo com os projetos. A gente vai crescer mais aqui nos Estados Unidos, trazendo os projetos da TV para cá também.
E lá no Paraná continua. Então, pelo menos a cada um mês e meio, eu volto para lá para fazer projetos e gravações. Uau, você tá realmente em tudo que é lugar, né, Gi? Muito bom isso. E eu acho que você tem que continuar motivando essas mulheres agora aqui também, que nós estamos super felizes de ter você aqui nos Estados Unidos, né, começando essa nova fase. Dar essa oportunidade para as mulheres do Brasil virem para cá é uma coisa incrível. Eu acho que assim, fora da casinha, realmente é revolucionário. Eu nunca tinha ouvido falar disso, acho muito legal. Você tá de parabéns. A Gringas tem assim um maior orgulho de ter você assim também como uma gringa, como uma participante. E essa parceria da nossa coletânea Gringas que nós vamos fazer com você, que a gente quer, vai ser um sucesso, porque tudo que passa na mão da Gi é um sucesso. Meninas, inclusive, se você quer realmente ser uma palestrante, mudar a direção da sua vida, começar a escrever, falar, às vezes a pessoa nem quer fazer isso, mas faz isso para se destravar, né? Aprender a parar de ter medo do público, das pessoas, é uma ótima professora, mentora, amiga, uma pessoa incrível. Gi, qual a mensagem que você deixa para essas mulheres aqui das Gringas, para elas continuarem crescendo, amadurecendo e aprendendo a brilhar assim como você brilha? A mensagem principal é: nunca fuja do seu propósito. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, descubra o quanto antes, porque a vida passa, os dias passam, e quando você olha e fala assim, uau, o que eu fiz dos meus dias, do meu passado, presente e pensando no futuro. E que vocês voem alto. Essa é a frase que eu sempre uso, de voar alto. Para você voar alto. E pra gente entender como voar alto valores pessoais, propósito e missão. Quando a gente entende o que nós estamos fazendo aqui e que Deus deu um dom, porque Deus levanta muitas pessoas, levanta muitas mulheres. Só que às vezes ele te entrega algo, assim como entregou para você do Gringas e você vem ativando muitas pessoas, ele te entrega algo e você não sabe por onde seguir. E o que ele vai fazer? Se você ficar travada, ele vai entregar esse algo para outra pessoa, porque ele precisa que isso cresça. Então que você seja essa pessoa que receba, sim, de Deus cada vez mais essa visão, essa provisão, e que você voe cada vez mais alto. E é o que eu desejo para você e para o Gringas, que com certeza a gente juntas tem voado alto, mas trazendo mais conexões para o Gringas. Eu estou muito feliz de estar aqui. Parabéns pela equipe de gravação do podcast, toda a equipe. Não tem nem o que falar. O Vitor e a Simone que fazem esses bastidores acontecer, porque vocês estão aqui vendo no vídeo daqui para cá, mas atrás dos bastidores tem muita coisa acontecendo. Isso acontece porque tem grandes profissionais. Então, agradecer a essa equipe. Fantásticos. Acho que isso que ajuda até o trabalho a ficar fácil. É verdade. Fácil não, tá, gente? Não é fácil não. Tô aqui no uncomfortable, como que é? No uncomfortable do comfortable. Não é confortável, mas eu tô fazendo. Mas isso ajuda a ficar muito mais fácil. Saber que tem profissionais do outro lado, que confiam em você, acreditam em você e te dão todo esse apoio também de tecnologia, né? Eu tô com top de linha aqui. Olha esse logo. Eu me apaixonei por esse logo da Gringas, do podcast. Ficou incrível. Maravilhoso. E eu queria, antes de encerrar, eu sei que a gente já tá indo pra parte final, por isso que você pediu. Mas eu agora vou fazer um papel de entrevistadora, posso? Sim, por favor. Eu queria que você fortalecesse o convite para as mulheres gringas entrarem e se tornarem membership do clube. Gente, eu vou falar mais uma vez. Gi, você tá certa. Eu tenho que fortalecer eu tenho que falar desse pedido mais vezes pra vocês. Porque é uma forma de vocês crescerem umas com as outras, mas também com você mesma. Porque você pode ali no conforto do seu sofazinho, sentar, fazer um curso, ouvir uma palestra de autocrescimento, fazer uma pintura. Olha que gostoso uma arte de pintura. Toda última sexta-feira do mês vai ter uma pintora, vai ser a Virgínia Lago. Ela é uma pessoa fantástica, que também trabalhou com o Silvio Santos. Lembra qual é a música Virgínia? Essa Virgínia mesmo. Ela é fantástica, ela vai estar lá pintando, você vai ter o seu materialzinho, vai pintar em casa. Pode fazer com as amigas, pode fazer com o marido, pode fazer sozinha, pode fazer com os filhos. É uma coisa assim, é um lazer que você está ganhando sendo uma membro das Gringas. Mas não só isso, você também pode fazer uma aula de inglês, porque a inglês é essencial, né, Gi? Aqui nos Estados Unidos, a gente tem que falar o inglês. Mesmo tendo dificuldade, a gente tem que ir lá, tentar estudar em casa, tentar estudar na escola, onde que for. Mas a Gringas também está trazendo as aulas de inglês para você, porque a gente quer que você cresça, mulher. A mulher gringa tem que crescer dentro dos Estados Unidos, virar uma palestrante, falar o inglês, se conhecer, fazer amizades, ir nos encontros locais da sua cidade, participe. Então, ó aqui o QR Code. Vamos lá, gente. Vai estar aqui em cima o QR Code. Seja uma membra, preço super em conta, qualquer um pode participar.
Obrigada por me aí. lembrar disso, querida. É. Isso que é uma entrevistadora. Gente, ela que devia estar me entrevistando, porque ela é uma entrevistadora fabulosa. Mas eu tô aprendendo com ela também, gente. Obrigada, Gisele, por estar aqui conosco. Meninas, obrigada por ver mais esse podcast. Teremos um outro semana que vem, toda terça-feira, 8 horas da noite, Gringas Podcast. E é isso aí. Um abraço e até a próxima semana.